Olá, meus amores, Vera Souza falando aqui com vocês mais uma vez. O tema de hoje é como eu me sinto como mãe, né? Eu conversando com uma cliente minha e ela tava falando assim: "Ah, Vera, você podia falar um pouco sobre o tema, né, ser mãe". E nós estamos sempre é, pensando, né, como eu posso ser uma melhor mãe, quais são as necessidades do meu filho que eu poderia auxiliar. Eu confesso para vocês que eu nunca pensei muito em ser mãe. Até uma certa idade, eu pensei que não iria escolher a maternidade. E um dia, meu pai, a gente conversando em família, né, reunião de família, meu pai falou assim: é, eu penso que ninguém pode passar por essa vida sem ter filho. Todo mundo tem que passar pela experiência de ser pai ou mãe. E eu falei assim: interessante isso, né, pai? Eu falei: mas eu não acho que eu tenho que ser. E quando eu perguntava, né, quando as pessoas falavam comigo: ah, Vera, por que você não tem filho? Eu não sabia responder. Ah, Vera, por que você... Eu falava assim: mas eu não sei se eu quero. E ela falava assim: e quando você ficar velha? Você vai precisar de um filho para cuidar de você. Eu nunca pensei dessa forma. Eu pensava assim, que se eu tiver que ter um filho para que ele cuide de mim na velhice, era um fardo muito pesado para o meu filho. Pensava assim. Mas quando eu estava com 38 anos, eu pensei na possibilidade de não ser mãe, de passar por esse mundo sem ser mãe. O meu médico falou comigo assim: Vera, este é o último ultimato que eu te dou. Ou você engravida agora, ou você, caso você escolha engravidar mais pra frente, você vai ter que escolher outra pessoa como seu médico, porque eu não vou entrar nessa com você. E aí eu falei assim, no momento eu não lembro nem o que disse pra ele, mas eu fui pra casa com muita reflexão, pensando, né, é a minha última chance. Caso eu escolha ou não escolha ser mãe, eu vou ter que... É a última vez, eu não vou ter mais outra chance. E aí um dia eu falando pra minha irmã, eu falei assim: ah, mas se eu não tiver também, não tem problema, né? Eu posso adotar. E a minha irmã disse assim: Vera, se você tem dúvida, tenha seu filho. Porque se você tem dúvida, imagina como seria você adotar. Você não acha que vai ser mais difícil você aceitar, talvez, um filho que não seja gerado por você, né? Se você não tem essa certeza, talvez seja melhor então você nem adotar, né? Ou então não tenha. E aí eu fiquei refletindo sobre essas questões, porque nós mulheres, nós somos cobradas, né? Nós temos a medicina falando que nós até uma certa idade a gente pode ter filho, a partir daí não podemos. E aí eu falei, nessa dúvida toda, eu falei assim: tá bom, eu vou começar a pensar na possibilidade de ter filho. Quando eu cheguei aos 39, eu conversei com meu esposo e falei pra ele: eu gostaria de ter um filho, não sei se eu gostaria. Eu fui muito confusa na conversa com ele. E ele disse que era uma escolha minha, que eu é que tinha que descobrir se eu realmente queria ou não ser mãe. Então, a partir daquele momento, eu conversei com o Divino Criador, né, com Deus, e falei assim: se o senhor acredita que eu sou uma pessoa boa, assim, ao ponto, né, de poder ter um filho, se o senhor acredita que eu serei contribuição na vida de uma criança, permita então que eu seja mãe, permita que eu engravide. E eu nunca tinha tentado sequer. Então, quando eu pensei dessa forma, eu parei de mandar comandos pro meu corpo, que eu não queria ser mãe, que eu não queria, que eu não queria. E aí eu também passei por uma experiência bem interessante, que eu assumi a responsabilidade de cuidar de uma irmã enquanto ela estava num processo terminal de câncer. E
e a minha irmã só tinha 47 anos e eu falei assim, eu vou te... Na minha cabeça, eu pensava assim que a minha irmã ia ter cura, que a cura está dentro da gente, que a gente pode eliminar qualquer tipo de doença. E aí, juntamente com... Quando ela veio morar em minha casa, juntamente, claro, com o apoio dos meus irmãos, a gente começou a cuidar dela, levar para fazer o tratamento. E eu comecei uma pesquisa muito intensa a respeito de como se curar de um câncer, como eliminar um câncer da vida da gente. E eu estudei formas de alimentação, medicamentos, chás, infinitas coisas. A minha irmã chegou muito debilitada em minha casa, o câncer já tinha se tornado, era metástase, né, já estava pelo corpo todo. E ela não estava enxergando direito, ela não estava falando direito. E eu, naquela vontade tão grande da minha irmã se recuperar, eu não medi esforços. Eu e ela, a gente viu várias coisas, minha irmã se alinhou muito com as pesquisas que eu fazia, ela tomava os chás, ela fazia as alimentações, ela se esforçou ao máximo. E aí, com um ano, a minha irmã estava boa novamente. A minha irmã estava conversando, a minha irmã estava cuidando dela e das coisas dela. E para quem já veio para minha casa praticamente morta, segundo a medicina, ela não tinha mais nenhum dia de vida, ela podia falecer a qualquer momento, a minha irmã ficou novamente boa. Só que como ela demorou muito tempo para ir, né, saber como estava a situação dela, o câncer já tinha se alastrado tanto que já tinha ido para a cabeça. E aí, quando a minha irmã começou a fazer o tratamento do câncer para a cabeça, ela foi se definhando e 4 meses depois a minha irmã faleceu. Mas para quem chegou na minha casa quase morta, ela conseguiu viver 2 anos. E para mim isso foi uma vitória. E enquanto eu estava cuidando da minha irmã, eu aprendi a me doar, aprendi a olhar para o outro. E aí, naquele momento, eu baixei a guarda, baixei as barreiras e eu me descobri grávida de minha filha com 6 semanas de gravidez. Porque eu era muito controladora, eu sabia como eu era, meu corpo, e de repente, eu fazendo uma contagem de estoque, eu fui olhar na agenda para saber que dia da semana era. E eu percebi que eu estava com a menstruação atrasada e logo eu estava grávida. Então foi assim que eu engravidei, numa total imersão de uma busca de cura para minha irmã. E fiquei grávida, gravidez de risco, tive que ficar de repouso pelos primeiros 3 meses, sangrando quase todos os dias. E eu percebi assim que a minha médica, ela fez de tudo para que eu conseguisse segurar esse bebê. Mas a vontade tinha que vir de mim. Eu não sabia se eu queria ser mãe, se eu queria engravidar. E aí, como eu estava nesse processo de quase aborto, eu escolhi não me agarrar àquela gravidez. E aí foi quando eu lembro que eu fui, a minha médica, ela disse assim, olha, Vera, como você já está entrando quase no 3º mês, era 2 meses e pouquinho, eu gostaria que você fizesse uma ultrassom com uma outra pessoa, de sua confiança. E aí para saber como é que tá tudo. E eu lembro que eu procurei um médico, que é um anjo, e aí ele me examinou. E aí, quando ele falou pra mim assim, minha filha, eu falei, e aí, doutor, como é que tá, né, o bebê, como é que tá o feto? Ele falou, minha filha, esse bebê vai nascer, você já tá quase tudo formado e esse bebê vai nascer e não se preocupe mais, se conecte com essa, seu filho vem com saúde, vai até o 9º mês de gestação. Por que eu me emociono ainda quando eu falo disso? Porque naquele momento, até aquele momento, eu não tinha certeza se eu queria ou não, se eu apostava naquela gravidez ou não.
E aí, quando ele me disse isso, algo se acendeu dentro de mim. E aí eu falei assim, eu escolho ter esse filho, eu quero esse filho para mim. E eu lembro que o que ele falou para mim foi tão profundo que eu falei assim, ela vai nascer, esse bebê vai nascer. E aí eu fui para casa e no dia seguinte eu já não sangrava mais. A partir daí a minha médica ficou muito animada com o resultado do exame e ela falou para mim assim, vamos continuar, né, tomando medicamento até o 3º mês e depois você está de alta. E assim foram os 3 primeiros meses de gestação. Quando eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me preocupei se estava bom para mim, se estava bom para os outros, se eu tinha que ter cuidado, porque não era só eu mais, eu tinha um bebê dentro de mim. Então eu fui cuidadosa, eu respeitei o que a médica me falou durante aqueles 3 meses. Depois eu tive cautela, eu não ficava de cócoras, eu não subia em nada. Eu lembro que daí a minha família tem uma crença que se varrer casa é muito esforço que você faz, você pode abortar, e eu não varria a casa. Então assim, eu comecei a olhar e cuidar daquele bebê já dentro de mim. E aí eu lembro que eu encontrei uma menina que ela falou pra mim assim, uma amiga minha, que ela falou assim, você tem um livro da Seichonoye que fala muito sobre o que você pensa, o seu filho sente, quais são os pensamentos que você pode ter, né? O que você pode já auxiliar ela esse bebê dentro da sua barriga. Eu digo ela porque hoje é minha filha, a Isis, então eu hoje eu sei que é ela, né? E aí eu li esse livro e eu comecei a cuidar da minha energia para que a Isis se conectasse comigo. E tinha umas questões entre mim e meu esposo que me feria, que me machucava. E aí, quando eu passei por isso, eu falei assim, quando eu me percebi grávida e vi que eu podia quase ter abortado a minha filha, eu comecei a cuidar de mim, a cuidar dela. Se eu estava triste com meu esposo, eu conversava com ela já na minha barriga, eu dizia, filha, isso é da mamãe com o papai, você não tem nada a ver com isso, o papai te ama, o papai, ele quer o melhor pra gente, mas esse é o jeito dele. Eu nunca coloquei o pai dela como vilão, que a culpa era dele, nunca, jamais pra minha filha. Sempre tive esse olhar meigo, esse olhar doce, porque independente do que acontecesse entre mim e ele era pai dela, eu tinha que respeitar essa relação. Já na barriga. E aí eu pedi ao Divino Criador para limpar aqueles sentimentos em mim, que eu queria que a minha filha sentisse amor pelo pai, que ela sentisse respeito pelo pai, porque para mim família é muito sério, para mim família tem muito respeito. Isso, eu fui criada assim e eu gostaria que a minha filha também fosse criada dessa forma. Então, quando a Isis nasceu, eu lembro como se fosse hoje. O parto estava marcado para 5 da manhã, eu tinha o melhor médico do mundo, a equipe maravilhosa, e o meu pediatra não atendia, a pessoa que eu escolhi para ser meu pediatra não atendia. E aí meu médico, muito tranquilo, chegava assim e falava, minha filha, o pediatra não está atendendo. Eu falava, doutora, aguarda mais um pouquinho, que eu queria que fosse com ele. E aí, quando foi 6 horas da manhã, eu disse, doutor, pode chamar o outro pediatra. Ele disse, minha filha, agora não dá tempo, porque os outros pediatras já começaram em outros empregos, então agora não posso mais, vamos ter que esperar por ele, ou a gente vai ter que remarcar a cesárea. E aí eu falei que seja feita a vontade de Deus, né? E foi quando o médico atendeu e chegou lá correndo no hospital. E eu não fiquei nervosa, eu fiquei 1 hora no centro cirúrgico pensando coisas boas, tirando dúvidas com a anestesista, perguntando para ela coisas que eu tinha dúvida, porque quando a gente está grávida todo mundo fala, você não vai mais dormir, você não vai mais a menina, quando eu estava no meio do processo de tirar, quando eu estava no processo de cesárea, a anestesia acabou e eu senti muita dor, eu falava, ai Senhor, como é isso, né? E aí eu conversei com ela, tirei todas as dúvidas, ela disse pra mim que não havia possibilidade alguma disso acontecer,
com o que eles sabem da medicina hoje. Ela ia ficar comigo todo o tempo perto de mim. Se isso acontecesse, ela iria tomar as medidas que tem que ser tomadas. E o que aconteceu? O pediatra chegou, o meu médico já estava a anestesista, e começaram o processo. E durante todo aquele tempo que eu estava ali, eu estava pensando, assim, mentalizando para Isis. Eu falava assim: filha, viver aqui na Terra tem vários desafios, né? Porque eu não chamo de problemas, eu prefiro falar de desafios. Mas é fantástico. Da mesma forma que tem os desafios, a gente tem força para poder ultrapassá-los. A gente tem ferramentas. Então, assim, escolha vir com muita alegria, porque é muito bonita aqui. Aí eu explicava para ela mentalmente que aqui era lindo, que a paisagem era bonita, que a mamãe e o papai a amava, que ela era muito querida, e fui mentalizando. Minha filha nasceu perfeita, saudável, com 3 quilos e pouco, não recordo agora, foi 3 quilos e 100. Um bebê lindo, lindo. E o meu parto foi lindo, porque eu escolhi que ia ser lindo. Eu não senti dor alguma. Eu fui pro quarto. Eu falei durante todo o meu processo cirúrgico. Estava muito excitada, eu conversei o tempo todo. Eu desci para o quarto e logo após eu comecei a receber visitas. Eu recebi visita até 10 da noite, eu conversei com todos. E eu não tive medo de ter dor de cabeça, não tive medo nenhum. Eu falei: eu vou curtir esse momento. Se tiver dor de cabeça, tem remédio para dor de cabeça. E tá tudo certo, eu tô no hospital, né? E eu fiquei 2 dias no hospital, recebi muitas visitas, muito maravilhosa, minha filha linda, um bebê tranquilo. E a partir dali, eu saí do hospital, minha irmã ficou comigo 12 dias. Eu saí dali bem, andando bem, firme, que a minha cirurgia foi muito bem feita. Cheguei em casa com a Isis: o que eu vou fazer com esse bebê agora? E aí eu sempre fui muito jeitosa. Se não dava jeito, se de um jeito eu não conseguia, eu tentava de outro. Então, assim, eu nunca coloquei significância em nada. Se a minha mãe me deu chá e a minha filha estava ali com cólica, sei lá, chorando, eu dava mamar, não era, eu comecei a dar fórmula desde cedo, mamadeira. Então eu amamentei até 1 ano e 1 mês, porque eu quis, porque eu sabia que era importante para minha filha, mas eu não coloquei assim tanta significância, eu ainda dava a mamadeira junto. Então, assim, eu tive vida. Desde quando minha filha nasceu, eu tive vida. Eu lembro que minha filha, com acho que uns 4, 5 dias, eu lá pertinho ela estava deitada perto de mim e eu estava fazendo as minhas unhas já. Eu lembro que daí nos primeiros dias ela chorava, eu conversava com ela. Falava: o que você tem, filha? O que está se passando, né? A mamãe não sabe, olha, a mamãe é nova nesse ramo, como é que é? Me explica, o que você deseja? Eu lembro que eu ia tomar banho, eu dava banho nela primeiro, que eu demorei 12 dias, depois acho que eu comecei com 15 dias de dar banho na minha filha. E eu lembro que o primeiro banho que eu dei nela, ela ficou muito fedida, porque eu não sabia lavar direito. Daí eu chamei uma sobrinha que ela é enfermeira, falei: me auxilia aqui, eu não sei dar banho nela, ela tá fedendo. Ela falou assim: tia, tem que lavar aqui, tem que lavar ali. E ela me ensinou e eu fiquei ótima. Comecei a dar banho na minha filha, arrumar minha filha, e eu conversava sempre com ela. Falava: agora a mamãe já deu mamar, mamãe já deu banho, vou te deitar aqui e mamãe vai tomar banho. E vai demorar um pouquinho, mas a mamãe volta. E se a minha filha chorasse nesse período que eu tava tomando banho, eu acreditava que ela tava bem. Eu terminava de tomar meu banho tranquilamente e eu saía, e aí eu conversava com ela. Falava: filha, a mamãe te falou que a mamãe ia tomar banho agora. E assim aconteceram os primeiros dias, com muito cuidado, com muito amor, mas muita conversa. Pra que eu tô falando tudo isso? Porque até hoje é assim. Isis tem 3 anos, eu explico pra ela como são as coisas. Eu converso com ela desde bebê, na barriga, recém-nascida e agora. Isis não teve pirraça, Isis não teve muito choro. A Isis sempre foi uma criança que ela nunca chorou muito, porque eu sempre
prezo pelo conforto, pelo bem-estar dela, não é pesado para mim. Mas, por exemplo, eu sabia que ela mamava à noite. Eu sabia que se eu tivesse que levantar e dar mamar para ela ia mamar 15 minutos e ia dormir. As minhas irmãs falavam assim, se você deixar ela uma noite chorando, na outra noite ela dorme a noite inteira. Um dia eu até deixei. Eu fiquei na beira do berço, ela chorou por 2 horas. Eu falei, isso não é vida. Eu não vou deixar minha filha chorando, porque eu sei que o choro, ele alivia, mas também ele traz uma carga negativa, né? Uma carga de cansaço. E eu falava, não. Eu levanto, dou mamar e volto a dormir. Não era fardo pra mim, e não é. Então, assim, minha filha, nem doente, minha filha me dá trabalho. Eu trabalho fora, eu cuido dela, eu tenho uma babá que me auxilia por 4 horas, mas eu procuro, tenho minhas irmãs que me auxiliam sempre também, quando eu preciso, mas eu procuro sempre poder cuidar eu mesma dela. Foi uma escolha que eu fiz e por isso eu trabalho em casa, eu estudo em casa, mas não é pelo fato que eu esteja em casa que eu estou totalmente presente para ela. E aí eu comecei a estudar muito, a minha filha chegava perto de mim, eu falava, filha, agora não, mamãe não pode falar contigo. E aí eu comecei a criar umas culpas dentro de mim. Eu falava assim, nossa, eu não tenho tempo para minha filha, eu estou em casa, presente, mas não estou com presença. E eu comecei a separar uns períodos para ficar com ela. E aí, nesse processo assim, de culpa, de ressentimento, um dia eu vi um vídeo da Elaine Orives, daí eu estudei um pouco sobre constelação familiar, e a Elaine Orives falava assim, que os nossos filhos nos escolheu, que quando eles estavam para nascer, eles escolheram, por exemplo, a Isis escolheu a mim para ser mãe dela, então ela sabia como eu era, ela sabe que eu gosto de estudar, ela sabe que eu gosto de ter o meu tempo. Então, a Isis que se moldou a minha vida, não eu que tenho que moldar a vida da Isis. Então, aquilo pra mim assim, aliviou a minha cabeça, porque eu falei, meu Deus, então eu não tenho que fazer tudo pra Isis. A Isis, a gente tem que fazer compensação, eu faço um pouco, ela faz um pouco. E pra mim ficou muito leve. Então, hoje, eu trabalho, eu viajo final de semana, eu deixo ela ou com a babá, ou com a minha irmã, ou com o meu marido, e eu viajo em paz. No momento que eu estou trabalhando, eu estou conectada com o trabalho. Porque eu sei que a Isis me escolheu. Sabendo dessa minha independência, sabendo de como eu gosto de fazer as minhas coisas, mesmo assim ela me escolheu para ser mãe dela. E qual é o meu papel de mãe? É amar a Isis e guiá-la por essa vida. E eu escolhi fazer isso com leveza. Escolhi por meio de conversa, por meio de acordos. Claro que tem hora que eu sou ríspida, tem hora que eu falo não e às vezes até altero a voz. Não é a melhor maneira, não é, mas é a maneira que eu sei falar naquele momento. Mas assim, com um grande ensinamento, eu pergunto para ela como é que ela está se sentindo. Quando eu vejo a Isis muito irritada, eu acolho, eu coloco ela abraçada a mim e digo, o que foi, filha? Respira. Aí ela faz... Ela respira. E eu falo assim, quando eu a vejo nervosa, jogando as coisas, eu falo, filha, pera lá, olha cá. Eu falo, é normal a gente ficar nervosa às vezes, mas jogar as coisas, gritar, não é a maneira correta. Você pode expressar seus sentimentos falando, dizendo eu não gostei, isso me faz mal. E ela só tem 3 anos e ela faz isso. Eu faço isso com ela, ela faz isso comigo. Então a Isis, ela veio para agregar na minha vida, não para ser um fardo. Eu a amo, eu a respeito e dela a única coisa que eu exijo, que eu escolho, é que ela seja feliz. E eu a respeitando, ela me respeita. Eu a amando, ela me ama. Eu sempre acolho as dores da Isis. Eu sempre olho para ela e pergunto o que ela está fazendo, o que ela está sentindo. Eu sou a parte madura da relação. Os sentimentos que ela tem pelo pai é lindo. Ela ama, respeita, ela tem muita conexão com ele.
Eu não tenho ciúmes nenhum. Ela tem muita conexão com uma das minhas irmãs também, e eu não tenho ciúmes nenhum. Porque eu sei que eu sou mãe dela. E eu não estou neste mundo para competir pelo sentimento dela. Eu estou para agregar na vida dela e estou para auxiliar naquilo que eu sei também, né? Como vocês sabem, eu sou marinheira de primeira viagem também. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar hoje: o que é a maternidade para você? É leve ou é um fardo? Como você se sente, mãe? Com as suas decisões, com as suas escolhas? Compartilha comigo. Fale para mim do que você gostaria de falar. Pergunte quais as suas dúvidas. Estou falando do meu ponto de vista. Como é ser mãe para mim, Vera? Não tem nenhum manual, não tem nenhuma cartilha, mas é o jeito que eu estou fazendo. E para mim está dando certo. E você? Como está se comportando? Quais são as suas escolhas, as atitudes? Se inscreva no meu canal, deixe aqui os seus comentários e gratidão por me ouvir.